Voltamos agora com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos conversar agora com o secretário estadual de Logística e Transportes, João Otaviano Machado Neto. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer falar com você. Bom, vamos falar de transportes e logística aqui no estado. A gente sabe que tem muitas carências. Recentemente, inclusive as rodovias aqui de São Paulo foram classificadas entre as melhores do país, mas tem muita coisa a ser feita e tem muitos planos aí envolvendo a Baixada, envolvendo também aquela região que vai para Taubaté. São polos aí que o governo pretende investir muito, né? Pois é, nós estamos trabalhando agora com uma nova matriz logística no estado. A ideia do governador João Dória foi construir uma nova estrutura de conexão entre todos os modais no estado. Portanto, nós estamos fazendo uma releitura dessa estrutura rodoviária que existe hoje e a sua conexão com todos os modais, com a ferrovia, com a hidrovia e principalmente o acesso ao Porto de Santos, né? Então, são muitos pontos onde o estado ainda precisa investir bastante. Hoje você tem cerca de 8.500 quilômetros concedidos, né? Tem mais 14 mil quilômetros no DR, alguma coisa parecida com mais 12 mil quilômetros de rodovias vicinais e que precisam estar articuladas para a gente montar uma boa matriz e um escoamento da produção, justamente para atender toda essa demanda do Brasil e do estado de São Paulo, mas boa parte dessa demanda passa por São Paulo, né? E quando a gente fala em investimentos do governo, não é exatamente do governo, porque a gente sabe que vai ser tudo através de concessões e com alguma reformulação nos contratos, nas condições para a transferência desse serviço, né? Exatamente, né? Você vê, tivemos a primeira rodada das concessões, 20 anos, essas concessões mostraram o acerto do modelo. São Paulo tem as melhores estradas do país e essas rodovias todas agora precisam, os novos contratos, as novas estruturas que surgiram ao entorno dessas rodovias, eles precisam novos grupos de rodovias a serem concedidas. O governo tem aí um primeiro grande projeto, que é uma rodovia que sai de Piracicaba, vai até Panorama, tem o nome de Pipa, né? Piracicaba Panorama, e ela tem um papel importantíssimo, são 1.200 quilômetros e já traz uma série de aprendizados desse período do primeiro grupo de concessões, onde você já consegue falar em tarifa variável do pedágio para o usuário frequente, estudos já que prevêem a tarifa ponto a ponto, e uma reestruturação do próprio modelo de concessão, fazendo com que você mantenha ao longo de todo o processo um nível de manutenção da rodovia, um nível bastante elevado de manutenção da rodovia, ciclos de investimento compatíveis, inclusive com os crescimentos dos municípios no entorno da rodovia. Enfim, um aprendizado bastante bom que agora vem aí para essa nova etapa das concessões. E essa questão da inovação tarifária é importante porque, apesar de ter uma qualidade maior nas estradas, em boa parte das estradas que nós temos aqui em São Paulo, as estaduais, tem um problema do pedágio, as pessoas sempre comparam, né? Então, mesmo que nas rodovias federais não tenham ocorrido os investimentos previstos, faz essa diferença para quem usa muito, né? Faz, claro. E é importante que a gente tenha uma noção também de que o pedágio, ele também traz um benefício. Nos municípios por onde passa a rodovia, o frontão do município, o trecho que ele está diante da rodovia, implica num direito dele receber uma parte do ISS, que é aquele ISS de qualquer natureza, para aquele trecho dele. Então, os municípios lindeiros à rodovia, ao longo dos anos da concessão, também recebem um aporte financeiro através justamente do pedágio. Mas é óbvio que você precisa ter o cuidado, além da tarifa ser justa, e essa é uma preocupação que o governador colocou desde o início nesse processo, que você crie condições para aquele usuário frequente, aquela pessoa que atravessa periodicamente o mesmo trecho da rodovia, ele tem um benefício. Nesse modelo aqui, já haverá uma redução tarifária que pode chegar a 80% para o usuário frequente. Porque pode ser um morador que se desloca diariamente para o mesmo local, né? O morador, alguém que tem um pequeno comércio, faz uma entrega, essas coisas todas foram previstas de maneira que você
possa dar essa justiça tarifária para o usuário da rodovia, né? Agora, algumas regiões, com a questão do Vale do Ribeira, têm uma ação mais globalizada que vai pegar outras áreas de governo, além da questão específica de transportes, é isso? Exatamente. O governador João Dória lançou há uma semana um projeto chamado Vale do Futuro, que é para o Vale do Ribeira. E ali estão todas as secretarias. Há um projeto coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, onde você cria polos de atuação. E o Vale do Ribeira, que tem um IDH muito baixo, incompatível até com o momento que o Estado vive, né? Ele vai receber um grande investimento, com incentivo para novas fontes industriais, para você ter novos polos surgindo ali, e a infraestrutura. Da nossa parte, há um compromisso de quase 200 milhões de reais de investimento para você recuperar rodovias, vias vicinais, melhorar todo o viário, para que você possa dar condição de acesso. O Vale é um lugar belíssimo, tem um potencial turístico enorme, né? enorme. E você pode ter aí um grande desenvolvimento. O governador está apostando muito no Vale do Futuro como uma grande virada do Vale do Ribeira, com todo esse esforço que vai ser feito na região. Em São Paulo, pelo menos uma boa parte das regiões, tem uma atratividade maior pela própria movimentação. É diferente de algumas regiões do país, em que é difícil se buscar, se ter demanda mesmo. Então não tem um retorno para o investimento através de pedágio, por exemplo. Pois é, e no caso do Vale do Ribeira, você ainda tem uma outra questão. Ele tem uma possibilidade de conexão com o Paraná. Então, até a conexão rodoviária como uma alternativa à Regis Bittencourt. Então, é de fato uma questão que vai além dessa discussão só da infraestrutura. Ela é realmente um potencial, um polo potencial de negócio, uma geração de outras atratividades para o Vale. Então, novas indústrias, favorecer toda aquela parte do artesanato do Vale do Ribeira e a questão mineral do Vale. Você tem grandes oportunidades, e inclusive indústrias hoje, que já têm um polo industrial. Portanto, é um projeto que eu acredito que em pouco tempo já vai trazer uma mudança e também dessa nova visão de você criar novas centralidades de oportunidade no estado de São Paulo. Agora, o senhor falou da questão da Regis Bittencourt, a gente lembra de segurança no trânsito das estradas, e tem essa preocupação agora também na Secretaria, né? Pois é. Nós estamos dentro de um programa do governo do estado de segurança viária. Nós estamos trabalhando bastante no conceito da implantação da visão zero, quer dizer, aquela visão, um projeto sueco que já se consolidou no mundo como uma referência em que todo acidente pode ser evitado, toda morte pode ser evitada. De maneira que nós estamos trabalhando muito com um plano de segurança viária, rodoviária, na verdade, envolvendo uma série de ações de educação para o trânsito, revisão da sinalização, revisão de velocidades, a colocação de limitadores de velocidade e orientação, e criar mais condições até físicas nas rodovias para que você diminua toda a estrutura de risco que ela possa apresentar. Agora, tem um problema de segurança e talvez até de cuidado e outros problemas também, até de ambulantes, na chegada de várias rodovias aqui em São Paulo. A maior parte delas cai nas marginais, né? E a gente vê, em momentos de maior congestionamento, as pessoas vendendo coisas no meio, tem muito buraco, a manutenção é mais difícil. Tem algum plano nesse sentido? Tem sim. A Prefeitura de São Paulo tem uma ação conduzida pela Guarda Civil Metropolitana, que é justamente de sufocar esse comércio que, além de ser ilegal, ele é um fator de risco. O nível de risco em que as pessoas se expõem e expõem o condutor é muito grande. Então, a Prefeitura de São Paulo tem um projeto e tem uma ação através da Guarda Civil para que você vá coibir isso. Mas isso é um processo muito complicado, né? Primeiro porque eles se deslocam muito rápido, então o Serviço de Inteligência da Guarda Civil trabalha com isso. Agora tem uma outra coisa, né? O usuário da via não deve comprar, porque o grande estímulo... Está lá parado mesmo. O grande estímulo, o sujeito vai lá e compra. Aí o cara está ali, ele está vendendo, tem o negócio dele, não é? Mas a chegada é complicada, porque tem um fluxo muito maior de veículos e acaba provocando congestionamento. É verdade. É a chegada das cidades mesmo. E isso é uma coisa que a gente também está trabalhando, que é a colocação das marginais dentro de um plano estadual. Foi feito até um chamamento para um projeto das marginais, para você modernizar as marginais e tratar as marginais quase que com uma concessão rodoviária.
você tem um deslocamento de longo trecho na Marginal, você tem um deslocamento intermediário, onde você tem as pistas centrais da Marginal Tietê, e aquele fluxo local, que é a pista local da Marginal, onde você tem ônibus, tem o pedestre. Então, ela precisa de um tratamento e isso está sendo pensado nesse plano. Agora, o Rodoanel não teve tanto impacto assim como se imaginava, e eu queria saber como é que está o avanço das obras do Rodoanel. Pois é, o Rodoanel, ele na verdade precisa ser concluído. Falta esse trecho norte, nós estamos trabalhando em cima disso. O que houve? Desde o início do governo, nós começamos a fazer uma revisão do que está executado. Foi contratado o Instituto de Pesquisa Tecnológicas, o IPT, para que ele possa nos dar um laudo sobre o estado das obras, uma vez que houve até por parte de algumas empreiteiras o abandono do canteiro. E teve investigações, inclusive, em relação ao superfaturamento, uma série de problemas relacionados ao Rodoanel. O problema hoje é em qualidade das obras? Então, para poder retomar a obra, a gente precisava ter segurança do que está lá. E o IPT está fazendo esse laudo, já nos apresentou um laudo preliminar que nos tranquiliza bastante em relação aos primeiros lotes que ele fez a avaliação. São 6 lotes. E o IPT já fez a avaliação completa de 3 deles. Nas próximas semanas, nos entrega o relatório dos outros 3 lotes. Isso dá para a gente uma segurança para a gente poder retomar essas obras. Nós acreditamos na Secretaria que até o início do ano que vem, a gente já deva estar apto a retomar essas obras. Porque, como você colocou, o Rodoanel ele precisa do trecho norte para ele ter o papel dele. Você bem citou as marginais. Deixa fora da a cidade, marginal, né? Pois é, a Marginal Tietê, ela faz o papel do tramo norte do Rodoanel. Exatamente. Então, aquele volume enorme de caminhões que você tem... É interligação de um lado para outro Pois do é, estado, né? ele é fundamental. Então, nós temos essa missão aí de colocar isso de volta e rapidamente, aí 18 a 24 meses no máximo, essas obras deverão ser concluídas. E nós estamos quase chegando no final. Eu queria falar dos aeroportos, que até me surpreendeu o número de aeroportos que o governo pretende passar para a iniciativa privada. Eu não sabia que São Paulo tinha tanto aeroporto assim e tem um incentivo para voos de menor porte aqui no estado, né? Pois é, o governador fez aquele primeiro movimento, uma ação importante da redução do ICMS da querosene de aviação. Isso fez com que as grandes empresas aéreas aumentassem o número de decolagens e chegadas aqui em São Paulo. E com isso tem também um efeito sobre os aeroportos regionais, são 22 aeroportos regionais, é um número robusto. E aí o que acontece? Além dessa estrutura dos grandes aviões, essa rede dos aeroportos regionais nos permite fazer a conexão entre cidades no interior e criar uma nova malha aeroviária no estado. Perfeito. Eu conversei aqui com o João Otaviano Machado Neto, que é secretário estadual de Logística e Transportes. Tínhamos muito mais para falar em relação a transportes, claro, mas eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado a você também, obrigado pela oportunidade. Laerte, Luciana.